Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre o rejuvenescimento e os recursos de tratamento, tá? Então, eu já vou dar um recadinho aqui para quem estiver assistindo gravado pelo YouTube. E aí, já peço também para que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações. Então, quando eu falo em rejuvenescimento da pele, é porque essa pele está apresentando algumas características de envelhecimento. E nós temos algumas alterações que são aquelas principais, né? Que normalmente, quando eu digo envelhecimento, o que vem, né? São as rugas e a flacidez, principalmente. Mas nós temos outras alterações que também conferem um aspecto envelhecido para a pele. Um semblante cansado, né? Um aspecto de uma pele desvitalizada, e isso envelhece, né, toda a fisionomia da pessoa. Então, além de rugas e flacidez, eu tenho também algumas outras alterações. Elas são as principais, tá? Nem sempre são as primeiras a surgir, depende muito também dos hábitos dessa pessoa, porque nós falamos, né, em envelhecimento, mas nós sabemos que nós temos alterações que são mais evidentes em um envelhecimento intrínseco, que nós chamamos de um envelhecimento fisiológico ou cronológico, que é aquele que acontece com o passar dos anos, tá? Mas nós temos também algumas outras alterações que são causadas por agentes externos e que nós chamamos de envelhecimento extrínseco ou também de fotoenvelhecimento, tá? Então, envelhecimento intrínseco, aquele que é fisiológico, faz parte do processo, né, de envelhecimento do meu organismo. E o envelhecimento extrínseco é aquele ocasionado, né, acelerado, muitas vezes antecipado, nós chamamos também de envelhecimento precoce, por agentes externos, tá? E por que também recebe o nome de fotoenvelhecimento? Nós sabemos que foto se refere à luz, né? E nós fazemos essa referência porque o principal agente externo, aquele que é o mais agressivo, que causa mais danos para a pele, em termos de degeneração, envelhecimento mesmo, perdão, eu falei degeneração, me desculpem, desvitalização e envelhecimento o sol, tá? Então, a radiação ultravioleta, tá, do sol, ela é responsável pela grande maioria dos danos causados por agentes externos, tá? Depois, em um segundo lugar, eu tenho o tabagismo, tá? Então, os pacientes, né, as pessoas fumantes também sofrem, né, essa ação externa, além da radiação ultravioleta, da exposição solar, também a ação da nicotina e outros componentes, né? Então, o tabagismo seria o segundo maior agente externo, né, que causa envelhecimento da pele. Aí nós temos outros agentes também que influenciam, né, de uma forma menos agressiva, mas também, ainda mais quando eu considero que eles são somados, né? Então, se o paciente tem bastante exposição solar, também é fumante, né, tabagista, e ainda tem alterações de sono, má alimentação, passa por muito estresse, está muito exposto a poluentes ambientais, né? Então, eu tenho mais estes, né, agentes somados para favorecer e acelerar o envelhecimento da pele, tá? Então, nós temos, né, de uma forma geral, essas alterações mais evidentes do intrínseco, rugas e flacidez. Mas as alterações do extrínseco, nós temos também a presença de melanoses solares, que são alterações de pigmentação, né, manchas castanhas claras a escuras, que aparecem em áreas expostas, tá? Então, por isso ela é uma alteração de fotoenvelhecimento. Então, além da face, né, pode normalmente se manifestar também no colo, nos braços, dorso das mãos é muito comum, tá? E nas pernas também, né? Abaixo do joelho, quando a pessoa tem bastante exposição, tá? Nós temos um outro quadro que também é ocasionado pela radiação ultravioleta, que é a elastose solar, que diferente das rugas, tá? Ela
se apresenta, né, se manifesta em outras regiões e tende a ser mais, as rugas mais profundas, os sulcos mais profundos, tá? Então, rugas, normalmente, nós temos até, né, várias classificações, né, com relação à profundidade, com relação a se são estáticas ou dinâmicas, localização, então, são, assim, várias classificações quando eu entro para estudar rugas. Mas, de uma forma geral, nós tratamos de linha de expressão, quando ela é bem fina, e normalmente são linhas dinâmicas, aquelas que surgem somente com o movimento, a mímica, tá? E já quando nós chamamos de rugas, são aquelas que já estão estáticas, mas também foram formadas pela mímica. Então, normalmente, região frontal, né, região de corrugador de supercílios, orbicular dos olhos, orbicular dos lábios, tá? E os sulcos profundos. Então, sulcos profundos nós observamos também pela mímica, tá? Principalmente em pessoas que têm peles mais espessas, porque aí eu tenho realmente uma espessura de pele para que essa ruga seja mais profunda. Não tem como observar uma ruga profunda em uma pele muito fina, tá? Mas tenho também nesse quadro da elastose. E o quadro da elastose, o diferente, né, é que ele acontece em áreas, né, ele pode se apresentar em áreas que não são decorrentes da mímica. Então, por exemplo, nesta região, tá? Região onde eu pego aqui um pouquinho abaixo do arco zigomático, né? E aí aqui próximo, né, do músculo bucinador e masseter, tá? Então, se lembram, né, um pouquinho aí da anatomia, né, facial. Então, é uma região que normalmente eu não tenho mímica. A mímica está aqui, né, região de sulco nasogeniano, que ele se acentua, além da questão mímica, também por uma flacidez, né, queda dessa região. Então, mas nessa lateral, normalmente eu não observo a presença de rugas. Mas esse paciente que apresenta, né, um fotoenvelhecimento, ele pode apresentar e ainda em uma forma que nós podemos chamar de jogo da velha, tá? Onde as rugas, elas se intercruzam. Então, elas formam um quadriculado mesmo de sulcos muito profundos, tá? Então, é bem comum aqui nesta região. Também em outras áreas expostas, né? Por exemplo, pessoas que se expõem muito ao sol, tem fototipo claro, cabelos curtos, principalmente homens, apresentam esse quadro de elastose nesta região aqui abaixo, né, da região occipital, aqui região de pescoço, de cervical mesmo, tá? O que é essa elastose? É a destruição do tecido elástico da pele, tá? O tecido conectivo elástico, ou seja, que é constituído por fibras elásticas, pela radiação ultravioleta, tá? Então, a ação da radiação ultravioleta é tão nociva, e quando eu tenho o comprimento de onda, né, o UVA, que é o mais longo, ele atinge a derme, ele destrói esse tecido elástico, essa elastina, ocasionando esse quadro que nós chamamos de elastose, tá? Então, olha só, nós já falamos de rugas, flacidez, melanoses, elastose, tá? Então, normalmente, estas são as alterações que envolvem o envelhecimento da pele no geral, tendo fatores intrínsecos e também fatores extrínsecos, tá? Um outro fator é a desidratação, tá? Então, normalmente, essa pele que está envelhecida, ela está desvitalizada e ela está desidratada, tá? Às vezes pode ser uma desidratação mais superficial, mas normalmente ela apresenta um quadro de desidratação. E quando eu falo em tratamento, o interessante é que eu trate todas estas alterações, tá? Mas também eu tenho várias formas de rejuvenescer uma pele. Então, promovendo um clareamento geral, por exemplo, eu já trago um aspecto mais rejuvenescido, tá? Mas, do meu ponto de vista, quando o paciente busca, né, um tratamento de rejuvenescimento, você tem que atender às queixas. Então, por exemplo, vamos, né, imaginar que um caso clínico, o paciente chega, ele se queixa de uma flacidez específica de pálpebras, presença de melanoses, as manchas castanhas, uma perda de contorno facial e uma flacidez no pescoço, por exemplo, tá? Então, eu vou focar nestes pontos, tá? E começando pelo tratamento da epiderme, eu já trago esse clareamento, eu já melhoro a questão da desidratação, né? Eu melhoro a hidratação dessa pele e esse paciente já começa a observar um aspecto mais rejuvenescido dessa pele, tá? Então, quais são as principais alterações que nós observamos de epiderme e derme? Isso que eu vou comentar com vocês aqui agora, tá? Por quê? Quando nós falamos em rejuvenescimento, pelo fato de pensar muito em rugas e flacidez, eu já penso, né, a primeira coisa que me vem à cabeça é estímulo de colágeno, tá? Concordam?
Podem comentar aqui, tá, pessoal? Então, assim, a pele está envelhecida, eu já penso, bom, ela deve ter rugas, ela tem flacidez, então eu preciso estimular colágeno, tá? Está errado? Não está errado. A única coisa é que nós não podemos esquecer da epiderme, tá? Então, nós sabemos que o estímulo de colágeno, nós temos vários recursos de tratamento para promover esse estímulo, né, do colágeno. Ele é, sim, muito importante no tratamento, mas eu utilizo recursos que estimulam a derme. E é lá na derme que eu tenho os fibroblastos, né, que vão produzir esse colágeno, vão produzir também mais elastina, mais ácido hialurônico, e eu vou melhorar a hidratação profunda dessa pele, eu vou promover um preenchimento, eu vou melhorar a sustentação e a elasticidade desse tecido, tá? Mas eu não posso esquecer da epiderme. Então, o que que nós observamos, né, de alterações, eventos que acontecem durante esse processo de envelhecimento com relação à epiderme, tá? O principal fator é com relação ao processo de renovação celular, tá? Então, com o passar do tempo, tá? Então, normalmente a pessoa lá que apresenta já seus 30, 40 anos, esse processo de renovação celular, que nós sabemos que é aquela multiplicação, tá, das células através de mitoses lá na camada basal, tá, da epiderme e também um pouquinho da camada espinhosa. Estas células se multiplicam ativamente e isso que favorece, né, isso que é, na verdade, o processo de renovação celular, tá? De acordo com que estas células vão se superficializando, as células mais superficiais, que são as células mortas, né, os corneócitos, eles vão se desprendendo. Em uma pele jovem, esse processo de renovação celular, ele leva em torno de 21, 24, até 28 dias, que é todo esse processo, o tempo que esta célula jovem leva para amadurecer, e então ela vai se superficializando, né? Nós sabemos que essa é a fisiologia da renovação celular na epiderme. Então, esta célula, né, de uma célula jovem, né, a partir da divisão celular lá na camada basal, o tempo que ela leva até se desprender como uma célula morta é de aproximadamente 24, 28 dias, tá? Com algumas variantes, tá? Então, isso para uma pele jovem. E o que que nós sabemos? Que em peles mais maduras, tá? Principalmente ali depois dos 30, próximo de 40 anos, esse processo se torna mais lento e pode chegar até 40 dias, 50 dias. Então, imaginem uma célula, né, uma camada de células mortas, queratinizadas, que permanecem ali na superfície da pele de 40 a 50 dias. Essa pele, ela tende a apresentar um aspecto mais escurecido, mais desidratado, muitas vezes até com alguma aspereza, tá? Porque essas células estão muito tempo expostas, né, aos agentes ambientais, maquiagem, se essa pessoa utiliza, poluentes, né? Nem todas as pessoas, né, higienizam, né, corretamente a pele, removem a maquiagem. Então, é muito tempo para essas células ficam expostas e isso vai trazendo um semblante mais envelhecido, tá? Então, esse é o principal fator, essa lentidão no processo de renovação celular, um dos principais fatores que afetam a epiderme, né? O envelhecimento da epiderme. E aí, nós temos, por que que isso acontece, essa lentidão, tá? Em partes porque eu observo o efeito que esse envelhecimento causa na derme, com a redução da produção de colágeno e também um aumento da degradação de fibras velhas. Então, estas fibras, né, que estão presentes ali na derme, elas sustentam também a epiderme, elas formam uma ancoragem ali logo abaixo da junção dermo-epidérmica, logo abaixo da camada basal. E com o passar do tempo, né, lá por volta dos 40 anos, nós observamos que essa produção, essa síntese de colágeno vai se tornando reduzida e a degradação de fibras velhas se torna aumentada. Então, eu vou perdendo esse tecido, tá? Então, esse tecido de sustentação. Então, essa ancoragem, ela é perdida e eu vou aumentando, muitas vezes, o espaço entre epiderme e derme. E nós sabemos que toda a nutrição e oxigenação da epiderme é proveniente da derme, tá? Então, a epiderme, ela é uma camada avascular,
Ela não apresenta vasos sanguíneos, mas as células, né, de todas as camadas, com exceção da camada córnea, são células vivas. Então, elas têm ali a sua fisiologia, o seu metabolismo, e elas precisam de oxigênio e nutrientes para isso. Esse oxigênio e esses nutrientes vêm através da corrente sanguínea, os microcapilares, né, do que nós chamamos de plexo subepidérmico, eles chegam ali na junção dermoepidérmica, ali na camada basal. Então, as células da camada basal são aquelas que recebem, né, em uma maior concentração estes componentes. E aí, com o passar do tempo, essa ancoragem reduz, essa vascularização também se diminui, e aí estas células começam a trabalhar de uma forma mais lenta, muitas vezes por essa carência de oxigênio e nutrientes, tá? E isso vai causando um aspecto envelhecido na pele, tá? Então, por que que eu estou falando isso para vocês? Porque, como eu já comentei, nós não podemos tratar somente a derme. Eu preciso também melhorar a qualidade da epiderme, porque se eu me esquecer desse fator e utilizo somente recursos para estímulo dérmico, pensando só no colágeno e na elastina, a pele vai melhorar em termos de tônus, em termos de firmeza, as rugas vão se superficializar, mas se a epiderme estiver com aquele aspecto, né, escurecido, áspero, desvitalizado, desidratado, né, eu não fica faltando alguma coisa, ainda vai estar com um semblante envelhecido, né? Então, o ideal é que eu trate tanto epiderme quanto derme, tá? E aí, quais são as alterações, né, os eventos, né, principais que ocorrem na derme? Um pouco já falei aqui. Então, quando eu tenho fotoenvelhecimento, eu tenho esse quadro de elastose, que é a destruição de fibras elásticas, né, pela radiação ultravioleta do sol, mas tenho também esse outro processo, né, que estava comentando aqui, que estas células, os fibroblastos, eles adquirem, né, eles passam por uma outra fase, né, e adquirem uma configuração diferente. Então, eles não são, né, a partir dos 40 anos, não são mais aquela célula com uma morfologia estrelada, né, elas passam a ser chamadas de fibrócitos, são arredondadas, e não são mais secretantes das fibras, né, das proteínas, na verdade, colágeno e elastina, que vão dar origem às fibras colágenas e elásticas. Então, por isso que eu observo essa redução na produção e um aumento na degradação pelas enzimas, né, pelas colagenases e elastases. Então, eu vou perdendo esse tecido. Quando eu perco colágeno, eu perco sustentação, tá? Então, eu vou observar a flacidez. Quando ocorre essa perda de tecido elástico, eu vou observar principalmente o surgimento de rugas, tá? Então, por isso que posso dizer que a grande maioria dos tratamentos para rugas e flacidez, eu dependo desse estímulo de colágeno, mais especificamente recursos que estimulam os fibroblastos, que são as células que produzem estas proteínas, tá? Por que eu digo a grande maioria? Porque nós temos alguns outros princípios ativos que melhoram também o teor de hidratação, tá? Que eu posso utilizar através de esses recursos da cosmetologia. Mas vocês podem observar que os recursos que realmente são mais eficazes, né, para rugas e flacidez, eles causam algum tipo de lesão na derme, tá? Essa lesão do tecido vascularizado vai desencadear um processo inflamatório e que vai, né, também estimular o reparo tecidual. A partir do momento que eu tenho uma lesão na pele, o meu organismo, ele vai trabalhar no sentido, inicialmente, de regenerar esse tecido. Caso não seja possível, ele vai cicatrizar. Mas no caso dos nossos recursos, né, de rejuvenescimento, eu não quero deixar nenhuma cicatriz. Então, eu vou trabalhar dentro de parâmetros para que o meu organismo consiga se regenerar. Parâmetros que eu digo dos equipamentos, né, dos recursos. Então, por exemplo, se eu vou utilizar uma radiofrequência, ela vai promover uma certa lesão, é uma lesão térmica, tá? Que nós sabemos que ela oferece, né, um calor muito, uma temperatura bem elevada na derme, mantendo, né, preservada a superfície, a epiderme. E ela causa, né, lesões, ela promove a termocontração do colágeno e a partir daí a síntese de novo colágeno para reparar ali aquele dano, tá? Então, sempre que eu tenho uma lesão de tecido vascularizado, então se lembrem, a partir da derme, epiderme não é vascularizada, da derme
para áreas mais profundas, né? E que quando nós falamos em rejuvenescimento, eu penso principalmente em derme. Eu tenho uma inflamação, e é a partir dessa inflamação que eu tenho o reparo tecidual, que é síntese de colágeno, síntese de elastina, ácido hialurônico, diminuindo, né, a presença dessas rugas, reduzindo a profundidade das rugas, muitas vezes o número de rugas, dependendo da profundidade, da quantidade, do recurso que você utiliza, reduzindo flacidez também, tá? E também trato a elastose solar. Já quando eu falo em as melanoses, né, que são as manchas, elas são manchas que se apresentam na superfície, onde eu tenho um depósito aumentado de pigmento. Então, já é alteração epidérmica, tá? Então, e ficou tranquilo aqui para vocês, claro, essa questão de quais são os eventos que ocorrem na epiderme e quais são as consequências, e os eventos que ocorrem na derme, quais são as consequências. Essas consequências, né, são todas as alterações que eu comentei com vocês no início, né, da nossa aula, que eu observo na pele envelhecida. Rugas, flacidez, elastose, desidratação, melanoses, tá? Então, quando eu venho com recursos de tratamento, é interessante que eu trate de uma forma que eu digo 360, uma forma global, para que eu atenda todas essas necessidades, tá? Mas sempre devo me lembrar que a queixa do paciente é muito importante. E na maioria das vezes ele não vai chegar para você, né, e falar, olha, eu quero fazer um tratamento de rejuvenescimento, eu quero rejuvenescer a minha pele, eu quero tratar de uma forma global, não, né? Você vai perguntar para ele o que mais incomoda e ele vai, né, apontar como exemplo que eu dei, é uma flacidez de pálpebra, essa perda de contorno, essas rugas aqui da minha testa, né? Então você vai focar o seu tratamento nisso, tá? Mas a qualidade da epiderme é sempre muito importante. E aí, quais seriam, então, os recursos que eu posso utilizar para melhorar as condições, tanto da epiderme quanto da derme, tá? Então, para melhorar condições da epiderme, que seria esse estímulo ao processo de renovação celular, seria um clareamento geral, um refinamento, o que vai favorecer muito a permeação de princípios ativos, que eu vou introduzir para o meu paciente, né, no skincare, aquilo que ele vai utilizar em casa. E para isso, tá, do meu ponto de vista, né, da minha prática clínica, os peelings se encaixam perfeitamente, tá? Lembrando sempre que eu preciso, após a realização de um peeling, sempre realizar hidratações, sempre recuperar repor o meu manto hidrolipídico, recuperar a barreira cutânea, tá? Então, eu não vou fazer peelings em uma sequência de várias sessões sem esse cuidado, tá? Então, a minha orientação é que entre uma sessão de peeling e outra, você realize esse procedimento, né, de hidratação, de recuperação de manto hidrolipídico, tá? E como seriam esses peelings? Eu posso utilizar tanto peelings químicos quanto peelings mecânicos, tá? Nós sabemos que nós temos também, né, outras duas categorias de peelings físicos e enzimáticos. Normalmente, estes eu utilizo em procedimentos mais iniciais, como a limpeza de pele, ou em associações, tá? Com os químicos e mecânicos, ou químico ou mecânico, né? Ou dependendo da pele até, nós temos os protocolos de peelings combinados, né? Que eu posso associar, assim, né? 2 ou 3 tipos de esfoliações, de acordo com as características e a necessidade da pele. Muito importante que eu observe que essa pele tem indicação, tá? Não vou fazer só porque, eu fiz um curso esse final de semana e a professora passou um protocolo de peeling combinado, um peeling sequencial, que eu faço 3 peelings diferentes, então eu vou fazer para todos. Não é isso, né? Você vai ter uma opção a mais, né, de tratamento lá no seu espaço, no seu consultório, uma nova sugestão de protocolo, mas você precisa avaliar a pele para você, né, ver se realmente tem essa indicação, porque quando não tem a indicação, você aumenta muito o risco de complicações, tá? Então, voltando aqui nas alterações, né? Então, os peelings, eles ajudam muito, tá? Eles são os principais recursos para estimular o processo de renovação celular, promover um clareamento geral e também, por conta da pele se apresentar mais refinada, tá? E mais hidratada,
favorece, né, facilita a permeação de princípios ativos cosméticos, tá? E aí, quando eu venho para a derme, que o meu foco principal é o estímulo de fibroblastos, tá? Então, o estímulo à síntese de colágeno, elastina e ácido hialurônico principalmente. O fibroblasto, ele sintetiza outras substâncias também, mas essas são as principais e que eu observo que elas que trazem, né, uma resposta muito mais evidente para o meu rejuvenescimento, né? Então, o colágeno reduzindo a flacidez, a elastina superficializando rugas. O colágeno também superficializa rugas, não é tão simples assim dissociar rugas de flacidez, acabam que, né, acontecem juntas. Acaba que elas acontecem juntas. Então, eu vou suavizar rugas, né, com o colágeno e também trazer sustentação. Elastina, né, também favorece a redução de rugas e o ácido hialurônico promovendo um efeito de hidratação profunda e também de um preenchimento, tá? Quais os recursos que eu tenho para esse estímulo de fibroblastos? Vários, tá? Então, eu digo assim, que quando nós falamos em tratamentos faciais, que os principais, né, que eu penso são acne, aí eu tenho ali suas variantes, né, hipercromias, principalmente o melasma, e o envelhecimento da pele, eu digo que o que nós temos mais opções de recursos é para tratar esse envelhecimento, para rejuvenescer essa pele, tá? Então, eu até já dei um exemplo aqui para vocês, né? Eu falei sobre a radiofrequência. Então, a radiofrequência é um recurso excelente para tratar flacidez de pele, ou seja, na verdade, para estimular nova síntese, né? Então, uma neoformação ali de colágeno. Então, a partir disso, essa ação do calor, né, que é o efeito dela, eu vou estimular esses fibroblastos e eles vão produzir mais colágeno, elastina e ácido hialurônico. Então, a radiofrequência foi um recurso que veio realmente como um grande diferencial para tratar a derme, para melhorar as condições da derme, né? E, inicialmente, aquilo que eu observo, uma resposta muito grande, é com relação à flacidez, com relação a recuperar o contorno facial, tá? É muito interessante também. E aí nós temos alguns outros recursos que vieram, né, já depois da radiofrequência, que são, tem dois deles que eu faço muito, indico muito, que são o microagulhamento e o jato de plasma, tá? Então, são áreas que eu tenho bastante, são recursos, né, que eu tenho bastante vivência, que tenho muitas aulas e muitos atendimentos. Então, o microagulhamento, nós utilizamos um dispositivo, tá, que pode ser um microagulhamento mecânico ou elétrico, tá? Então, o mecânico é o roller, o elétrico é a Dermapen, e ele vai promover lesões, né, qualquer um dos dois promove um tipo de lesão que, quando eu desejo estimular colágeno, atinge a derme, e com isso desencadeia o processo inflamatório e síntese de proteínas, tá? E o outro recurso, que é o jato de plasma, ele atua por um mecanismo, né, diferente, ele promove um calor muito grande na superfície, causando uma fulguração e também, né, uma lesão, e a partir disso eu tenho o reparo tecidual, o aumento, né, depois da inflamação, o aumento da síntese de proteínas. E o jato de plasma, ele é muito interessante para pequenas áreas, então, diferente da radiofrequência, ele trata muito bem a flacidez, mas de pequenas áreas, e por isso eu observo uma resposta muito grande para pálpebras, né? Então, quando o paciente tem uma ptose da pálpebra, então uma queda de pele, uma flacidez, né, grande nessa região, ele é bem interessante. Normalmente nós aplicamos somente pálpebra fixa, tá? Que dependendo do equipamento de radiofrequência que você tem, também é possível aplicar, mas eu tenho uma preocupação maior por ser área dos olhos, tá? Então, eu particularmente gosto da radiofrequência mais geral e principalmente contorno, e para pálpebra, tanto superior quanto inferior, o jato de plasma, tá? Outras áreas, né, que eu tenho flacidez e que são pequenas áreas, regiões pré-auriculares,
lóbulo da orelha, essa região, né, de papada, muitas vezes aqui tem gordura localizada, e quando eu trato essa gordura, a flacidez tende a aumentar, também é uma área pequena, então jato de plasma para áreas pequenas, né. A radiofrequência, eu tenho a restrição com relação à tireoide, no caso jato de plasma, não tenho, microagulhamento não tenho, eu posso fazer sobre essa região, tá? Que também é uma área que é pequena e tende a apresentar flacidez. O jato de plasma também é indicado para rugas, tá? Mas nas rugas eu consigo um resultado também, né, tão interessante quanto no caso de utilizar a radiofrequência e o microagulhamento. Mas eu tenho uma aplicabilidade do jato de plasma que nós não temos um outro recurso que seja tão eficaz, que é o tratamento das melanoses, tá? Então, o jato de plasma eu utilizo para tratar as alterações, né, ocasionadas por eventos que acontecem na derme. Então, estimulando fibroblastos com essas técnicas, né, de fulguração, de lesão na pele, e aí estimula o processo inflamatório, mas também tem um resultado muito interessante no clareamento das melanoses, que são mais superficiais, tá? Então, uma melhora em torno de 70% a 90% de clareamento destas manchas escuras com apenas uma única sessão, tá? Então, até esse momento, né, que esse recurso veio pra gente, o jato de plasma, nós utilizávamos para as melanoses alguns peelings químicos associados a peelings mecânicos, enzimáticos, mas a resposta não era muito satisfatória, tá? E já com o jato de plasma, ele é realmente um recurso muito eficaz. Tá? E nós temos também, né, um recurso ainda, né, mais recente, que é o ultrassom microfocado, para, né, também um trabalho mais profundo, onde eu consigo, dependendo, né, da profundidade do aplicador, eu consigo trabalhar mais superficial, derme, consigo trabalhar também o SMAS, né, que nós sabemos que é um sistema músculo-aponeurótico, né, superficial. Então, quando eu consigo trabalhar essa região, consigo atingir essa região também, eu melhoro muito essa tração de tecido, eu promovo esse efeito lifting, e reduz muito a flacidez e melhora contornos faciais no geral, tá? Então, estes, né, são alguns dos recursos, e tanto superficiais, né, que encaixa mais os peelings e também as técnicas de hidratação, tá? Então, seja até utilizando o microagulhamento com uma técnica para drug delivery, somente permear ativos hidratantes, como um skin buster, tá? E já para a derme, eu teria estas opções, né, de radiofrequência, jato de plasma, microagulhamento, ultrassom microfocado, tá? Então, dessa forma, com estes recursos, tá, associados aos princípios ativos, aos cosméticos, que você pode utilizar tanto no seu consultório, quanto o paciente utilizando em casa. Então, essa questão do skincare, do home care, aquela orientação que você vai passar para o seu paciente utilizar em casa, tá? Princípios ativos que têm também esses objetivos, né? Então, de hidratar, de promover um clareamento, princípios ativos antioxidantes, tá? Excelente. E também princípios ativos que favorecem o estímulo dos fibroblastos, tá? Princípios ativos que mantêm o refinamento da pele, que você conseguiu lá com os peelings. E aí, o que é importante? Que nós temos que conseguir elaborar um plano de tratamento, onde eu vou utilizar todos esses recursos em uma sequência adequada. Então, lembrar que dentro de um plano de tratamento, que eu vou elaborar depois de uma avaliação muito bem feita, né, muito criteriosa e detalhada, eu tenho os vários protocolos. Então, o que é um protocolo? É um passo a passo, né? E tem muitas pessoas que, quando eu falo, né, protocolo não. Protocolo é uma receita pronta, não serve, tem que ser personalizado, individualizado. O protocolo é um passo a passo, que sim, você vai elaborar de uma forma personalizada, individualizada para o seu paciente. Mas a partir do momento que você criou ali aquele passo a passo, é um protocolo. É aquele protocolo que você vai seguir para aquele seu paciente, tá? Não significa, né, de forma nenhuma que é o mesmo para todos os seus pacientes que apresentem, né, as mesmas disfunções. Eu preciso avaliar cada caso. Mas então, dentro do meu plano de tratamento,
Eu tenho todos os protocolos que eu vou utilizar, então qual é o meu protocolo de peeling para a epiderme? Qual vai ser o meu protocolo para estímulo dérmico? Ou às vezes até mais de um diferente, onde eu vou alternando as sessões. Preciso saber elaborar, construir esse plano de tratamento para que um recurso não interfira, não atrapalhe no outro, em uma sequência adequada para que não cause nenhum tipo de dano. Um exemplo para vocês, né? Eu não vou realizar microagulhamento e jato de plasma em uma mesma sessão sobre uma mesma área, né? Então, se eu quero utilizar os dois recursos, eu sei que tem que ser em sessões diferentes. Já um microagulhamento com uma radiofrequência, eu posso associar em uma mesma sessão? Posso. Qual seria essa ordem? Eu vou aplicar, qual que eu vou aplicar primeiro, qual que eu vou aplicar depois, tá? Então, além da sequência das sessões, né, ou dos protocolos dentro do plano de tratamento, eu preciso determinar a sequência dos recursos dentro de cada protocolo, a ordem destes protocolos e também a frequência, né? Quantas vezes por semana o paciente vem comigo, quantas vezes por semana eu vou realizar, né, cada um dos protocolos, qual vai ser o tempo total, né, dessa minha proposta inicial. Nós não temos como determinar, né, olha, você vai precisar de 8 sessões, não, você vai precisar de 21, né, sessões, não. Então, um planejamento e você tem que saber a duração, né? Então, quantas vezes por semana, quantas sessões, quanto tempo você vai ter de tratamento. Então, isso é o plano de tratamento, né? Constituído pelos protocolos, ok? E cada protocolo tem ali o seu recurso, ou seus recursos de tratamento, que eu sempre associo recursos de eletroterapia, termoterapia ou fototerapia, algum outro tipo de dispositivo com os princípios ativos, tá? Com a cosmetologia, assim, indispensável. Então, além de tudo que eu vou orientar para o meu paciente utilizar em casa todos os dias, a cada sessão que ele vier, eu também vou associar cosméticos, também com essa análise, né? O que eu posso associar, em que momento e quais serão os mais adequados, tá? Então, pessoal, seria, né, isso que eu gostaria aqui de passar para vocês nessa aula, mas eu tenho ainda, antes da gente finalizar, e caso vocês queiram, né, fazer alguma perguntinha, alguma colocação, fiquem à vontade, eu tenho um recadinho muito especial para vocês, tá? A partir da semana que vem, tá? Na segunda-feira até o sábado, eu estarei fazendo lives todos os dias sobre peelings, tá? Então, peelings químicos de alta performance. Estas lives, eu vou estar, né, colocando para vocês aqui, né, o aviso da live aqui no Instagram. Então, serão 6 lives, tá? Que elas vão atuar como o objetivo delas é um aquecimento para uma masterclass que eu farei no dia 8, tá? Então, de segunda até sábado, todos os dias, tá? Estas lives, elas são como uma introdução, um preparatório para quem tiver interesse em participar da Masterclass no dia 8, que é um domingo, tá? O dia todo. Você já vai ter um entendimento muito melhor, isso já vai facilitar o seu aprendizado, a revisão, tá? Porque essa Masterclass, ela é uma aula de atualização em peelings de alta performance, tá? Mas não significa que é só para quem deseja se atualizar, mas para quem deseja iniciar também. E muitas vezes, você tem às vezes algum recurso que você tem um pouco de receio, um pouco de medo de utilizar, ou às vezes que você tem dúvida se realmente vai ser interessante para o seu público-alvo, né, para as propostas que você deseja, né, oferecer no seu consultório, na sua clínica. Então, essa aula, ela é tanto para te esclarecer algumas coisas, até para você realmente descobrir se você tem interesse nesse assunto, né, se ele te atrai, se você, né, gosta da proposta, se ele encaixa para o seu público-alvo, e também para aqueles que já trabalham estarem se atualizando, estarem lembrando ali essa questão dos peelings, tá? Então, até recentemente, na semana passada, eu estava em curso, encontrei algumas ex-alunas que fizeram cursos de peelings comigo em 2016,
tá? E aí elas comentaram, professora, eu gostaria sim, né, de participar dessa atualização. Uma delas eu já estou aplicando durante esse período, mas eu quero relembrar, e já outra eu não apliquei, né? Então eu quase não fiz, eu quero voltar a, né, a fazer, então eu quero me atualizar. Então, assim, vai ser bem interessante, tá? Então, todas as lives, né, de segunda a sexta, elas acontecerão à noite, no período das 20, no horário, né, das 20 horas. E aí eu tenho a live do sábado, que vai acontecer no período da manhã. Vou colocar o horário certinho aqui para vocês estarem preparados para a Masterclass que vai acontecer no domingo, ok? Então, será uma aula online, né, e ao vivo, com a possibilidade de vocês perguntarem. Eu vou estar trazendo aquilo que eu vejo que são as maiores dúvidas, né, os maiores medos com relação aos peelings químicos, trazendo ácidos também, desde aqueles ácidos que são clássicos até aqueles que são atuais, não somente para rejuvenescimento, tá, mas para todas as, né, as principais aplicabilidades de peelings para as disfunções faciais, tá? Então, aquelas que são, né, mais frequentes, que acontecem mais no consultório, mas também, né, se vocês tiverem dúvidas sobre, né, alguma outra situação, a gente vai conversando também, tá? Então, eu acredito que vai ser um momento, assim, bem interessante, tá?